Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. E olha só, Rio de Janeiro. Está aqui temperatura, Renan? Conta pra galera. Sabe a temperatura que tá, Renan? Sabe? Vamos checar aqui, ó. Gente, eu sei que o negócio tá frio. Temperatura... Não tá 21 não, cara. Não tá. 19 graus. Quem diria? Rio de Janeiro com 19 graus. Quero que o pessoal aqui hoje, tá com a gente aqui, ó, coloca a temperatura que está a sua cidade. Coloca a temperatura e o nome da sua cidade para ver quem leva o título de hoje de cidade pro Enem mais gelada do Brasil. Cadê? Ó, Bruno já mandou aí, 19 graus. E aí, Renan, como é que tá esse campeonato, esse Mundial de Clubes, hein? Tô assistindo nada. Teu time tá jogando, Renan? É bom que, pô, eu brinco, né, cara? O Vasco tá um tempão sem perder. Isso aí. Então, gente, vamos começar? Pessoal, hoje separamos, né, uma aula para você. Nossa, olha aqui, Renan. Piauí, 33 graus. Amigo, o que é isso? Tá quente no Piauí. Gente, então vamos lá. Hoje eu separei uma aula incrível para vocês. A gente vai falar sobre genética do sangue. E antes de mais nada, esse assunto é um assunto que é muito legal, é muito maneiro, e ele tem uma alta incidência no Enem. Então tu não pode abrir mão, tem que ficar esperto nesse tema, porque ele cai bastante. Então, galera, vamos começar? Então vem comigo aqui, que eu vou trocar de câmera. Olha aí, ó. Pá! Joguei pra cá, voltei pra cá. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pá! Tô gastando com vocês na tecnologia. Então, pessoal, vamos lá. Nosso assunto hoje é esse aqui, ó. Polialelia e grupos sanguíneos. E aí, para começar, já quero fazer aquela enquete com a galera. Quem tem sangue A? Bota teu sangue aqui no grupo, bota aqui no chat, manda teu sangue. Quem tem sangue A, sangue B, sangue AB? Coloca o teu sangue aí que eu quero ver. Quero ver o sangue da galera. Qual o sangue que ganha, né? Olha aí, temos uma cidade com 28 graus, que eu nem vou falar o nome, né? Então, pessoal, nós temos os grupos sanguíneos, e esse assunto aqui, ó, é um assunto que tem alta incidência no Enem. Você não pode dar mole. Só que o tema que puxa esse assunto é esse aqui, ó. É a chamada polialelia. Meu Deus, tá horroroso isso aqui. Deixa mais grossinho. Gente, o assunto que a gente vai trabalhar hoje começa com isso aqui, ó, a polialelia. E o que seria a tal da... O que é a tal da polialelia, gente? Olha aí, ó, a Ivonete não sabe. E às vezes, gente, a Brena falou assim, o Rod é o único que não é humilhado pela tecnologia. Aqui é o contrário, Brena. Aqui é o Rod que humilha a tecnologia. Rod que humilha, né? Aí eu tô falando isso, de repente minha internet cai. Pá! Não tem nem aula. Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre polialelia. A gente estava estudando genética até agora, que era o seguinte.
O cara, ele era azão ou azinho. Só que ele podia ser azão, azão ou azinho, azinho. Eram sempre dois genes que eu tinha que escolher, né? Eu escolhia dois genes. Então, por exemplo, tu vai receber um gene do teu pai. Pode ser o azão, e tu vai receber um gene da tua mãe, que pode ser um azão. Mas também teu pai pode mandar um azão e tua mãe pode mandar um azinho. Ou teu pai pode te mandar um azinho e a tua mãe te mandar um azão. Ou os dois mandar um azinho. Tem várias combinações para isso acontecer, né? Então, galera, tem várias possibilidades para isso rolar. Então, o normal da primeira lei de Mendel é o quê? É tu ter dois tipos de genes. São dois alelos. Um dominante e um recessivo. Só que agora, galera, o jogo virou. Olha o nome da parada, poli. Poli quer dizer o quê? Vários. Ou seja, a pessoa agora ela vai ter vários alelos. Rodrigo, mas como é que funciona isso? Como é que funciona esse negócio, né? Agora a pessoa ela tem vários alelos. E esses alelos, eles podem se comportar de diversas formas. Então, por exemplo, eu posso ter um alelo que eu vou chamar de A1, A2, A3 e, sei lá, A4. São 4 alelos. Esse conjunto de alelos eu vou chamar de série alélica. É uma série de alelos. Só que lembra, um tu vai herdar do pai, outro você vai herdar da mãe. Então eu tenho que escolher para esse alelo do pai um desses 4. Então, por exemplo, eu tenho 4 opções, né? Porque pode vir o A1, o A2, o A3 ou o A4. E para a mãe, gente, eu também tenho 4 opções. Pode vir o A1, o A2, o A3 e o A4. Pode vir qualquer um deles, tá? Qualquer um deles. Então, pessoal, o que eu quero que vocês fiquem espertos? Que antes eu tinha 2 alelos para escolher 2, sendo que eu podia repetir. Agora, galera, eu tenho vários. Por isso que o nome da parada é chamada polialelia. É alelo pra caramba, é alelo que não acaba mais. É muito alelo, então eu tenho vários. Só que continua tendo aquela regra de dominância. Lembra que o azão mandava no azinho? Então vamos supor que o A1 manda no A2, que manda no A3, que manda no A4. Essa galera aí, ó, é dominada. Então sempre tem alguém mandando. O A4, coitado, é o que é mandado pelo pessoal. Então essa série alélica funciona assim. É a mesma regra, só que eu tenho um conjunto maior de genes. E aí eu tenho que escolher 2 para rolar esse jogo aí. Então, gente, isso que é polialelia. É eu ter vários genes alelos para a mesma característica, porque antes eu tinha 2. Tudo bem? Pessoal, vocês entenderam isso? Alguém ficou alguma dúvida nesse conceito de polialelia? Ó, Fernanda mandou uma pergunta assim. Peraí, a aula começou mais cedo? Não, a aula começa sempre 6h30, são 6h38. Júlia, Júlia não, Caio mandou assim, o que é expressividade variável? Isso é uma pergunta bem legal, tá, Caio? Porque quando a gente estuda genética, a gente acredita que todos os genes se expressam 100%. E a gente sabe que no mundo real não é assim, né? O gene não se expressa 100%, porque nem tudo é 100% nem é zero. Então existe uma expressividade parcial. Às vezes os genes se expressam em alguns, não se expressam em outros, tá? Gente, para explicar novamente essa parada de polialelia, eu vou trazer um exemplo que é um exemplo fofinho, mas ele é pouco útil, que é a cor da pelagem em coelhos. Ai, cores dos coelhinhos. Sim. E esses coelhinhos, pessoal, podem ter essas características aqui, ó. Tem um coelho chamado de selvagem ou agute, que é esse cinza aqui, tá? Então, para quem não está percebendo as cores, esse selvagem aqui é o cinza. Eu tenho o chinchila e eu tenho para mim que isso está trocado, gente. Essa imagem aqui, né? Parece que os bichinhos estão trocados nessa história aqui, né? Parece que esses bichinhos aqui estão trocados. Então, deixa eu só ajustar aqui para vocês. Galera, esse cara aqui, ó, vamos riscar isso aqui. Esse aqui é o chamado chinchila, que é o coelhinho cinza. Esse aqui, ó, vou riscar aqui, ó, é o coelhinho selvagem, que é o marrom. O albino tá certo e o malaya tá certo, tá bom? Então essa galera aí, ó, tá certinho agora.
E são esses 4 grupos aí, né, de coelho. E vamos lá. O que cada gene define, pessoal? Existe um... Eu vivia reclamando que tudo no mercado tava caro, principalmente os produtos de limpeza. Comprava sabão em pó, amaciante, sabão líquido toda semana e quando via já tinha acabado tudo. Foi então que vi um vídeo aqui no TikTok de uma menina indicando uma distribuidora que vende direto da fábrica. Resolvi testar porque o preço estava surreal, menos de R$100 por um kit gigante. E olha, não me arrependo nem um pouco. Já fazem 6 meses que comprei e ainda tenho bastante produto em casa. O perfume que fica nas roupas é maravilhoso e a economia foi real. Nunca mais voltei a comprar no mercado. Hoje eu indico para todo mundo que quer economizar e ter produto de qualidade em casa. Vou deixar o link da distribuidora aqui no Saiba Mais, depois me conta se deu certo para você também. Ah, gente, muita gente me pergunta como é ter uma BMW na garagem da minha casa. Meu amor, eu não faço a menor ideia, eu só ando de jatinho, tá? Fico voando pelo céu. Ai, que fly night! Ai, que telecena! Ah, mas se você quer mudar de vida, compre a telecena semanal, que essa daí é de verdade. Aí, você tá com dúvida ainda? Então, ó, olha os nossos ganhadores aqui, ó. Pode perguntar pra eles. Espera que eu me perdi, porque é muito ganhador. A Kenny, a Gabriela, a Marta Lúcia, o Douglas, o Lorivaldo e o Darlimon. Da página. Agora, se ele for Czão, CH. Aí vai falar assim, Rodrigo, ele tem o gene do chinchila. É, meu lindo e minha linda, ele tem o gene do chinchila. Mas quem manda? É esse daqui que manda. Esse daqui que manda. Esse aqui que tá mandando. Tá? Ele que tá mandando. E ele tá mandando ser chinchila ou ele tá mandando ser selvagem? Ele está mandando ser selvagem. Ah, olha aí, ó. Marrom. Então não me interessa o que vem depois. Se aparecer o gene Czão, esse cara, ele vai ser selvagem. Ele vai ser selvagem. Já era. Tá? Ele vai ser selvagem. Então o próximo aqui, ó. Czão H. Ah, tem o gene do Himalaia. Não interessa. Selvagem. Czinho. Selvagem. Então, pessoal, eu tenho que escolher 2 genes. Então, se a gente olhar para os nossos coelhos, por exemplo, o albino, coitado, ele só pode ser o quê? Czinho. É a única possibilidade para ele. O Himalaia, como é que ele pode ser? Ele pode ser Czão H ou Czão H, Czinho. Porque lembra, entre esses 2 genes, quem mandava era o Czão H. E se a gente pegar o coelho selvagem, que é esse daqui, ele pode ser Czão. Ele pode ser Czão CH, Czão H e Czão Czinho. Já o chinchila, fofinho, ele pode ser Czão CH, Czão CH, Czão CH, Czão H ou Czão CH, Czinho. Olha que legal, né? Então, pessoal, essa é a genética do coelho. Só que vamos ser honestos. Qual é a chance de cair essa parada na prova do Enem? Cair um lance aí de pelagem de coelho. O que tu acha? Tu acha que tem chance alta ou chance baixa de cair esse papo de coelho? Gente, a chance disso cair, né, na prova do Enem é muito baixa. Isso aqui é só um exemplo para a gente explicar isso aqui. A gente vai falar de grupos sanguíneos. Isso que é importante. Isso aqui que é relevante. Se a gente for pensar no sangue, a gente tem 3 genes. Gente, presta atenção, tá? Se a gente fala do sangue, existem 3 genes envolvidos. Existe um gene que eu vou chamar de isão A, existe um outro gene chamado de isão B, e existe um outro gene chamado de izinho. São 3 genes. 3 genes. Isão A, isão B e izinho. O isão A determina que a gente produza a chamada glicoproteína A. O isão B determina que a gente produza a glicoproteína B. E o izinho, a gente não produz nenhuma. Aí vai falar assim, mas Rodrigo, que parada é essa de glicoproteína? O que é isso? Deixa eu explicar para você o seguinte. Se nós estamos falando de grupos sanguíneos, isso tudo está ligado às chamadas hemácias. Que, para quem não lembra, são os glóbulos vermelhos do sangue. E o tipo de molécula que está enfiada na sua hemácia... Então, por exemplo, aqui eu tenho uma hemácia, que é um disco bicôncavo, tá vendo? Eu tenho outra hemácia aqui,
Tenho outra hemácia aqui e tenho outra hemácia aqui. Se você tem sangue A, isso acontece porque você tem o chamado aglutinogênio A, que também é chamado de glicoproteína. E o aglutinogênio é o corpo estranho, tá? Então, galera, se você tem o gene ISAM A, que tá aqui, ó, se você tem o gene ISAM A, o que essa parada faz? Isso faz você produzir o chamado aglutinogênio A. Que eu vou fazer um desenho para ele, tá? Ele vai ser assim, ó. Ele vai ser uma molinha preta, tá bom? Vai ser uma molinha preta. E se você tem sangue, se você tem o gene ISAM B, você vai ter o aglutinogênio B. E para ficar fofo, eu vou desenhar ele sendo isso aqui, ó. Um resistor azulzinho. Então, calma aí. Se o meu sangue... Gente, presta atenção agora, hein? Se o meu sangue é A, por que as pessoas têm sangue A? Porque na superfície das hemácias dela, elas apresentam aglutinogênio A. Então, se tu tem sangue A, tu vai ser assim, ó. Tá vendo aqui? Tu vai ser assim. Se você tem sangue B, você vai ter o aglutinogênio B. Então, a superfície das suas hemácias vai ser desse jeito. Ah! E calma aí. Se tu for AB, como é que vai ser o papo? Se tu é AB. Se tu é AB, gente, tu vai ter os dois. Olha aqui, que maravilha. Tu tem os dois. Por isso o cara é AB. E pra gente caminhar, me diz o seguinte. Tem sangue A, sangue B, sangue AB. E qual é o quarto tipo de sangue? Qual é? Aí talvez você fale assim, meu sangue é O. Gente, por favor, deixa eu até trocar de câmera aqui. Gente, sangue O não existe. Ah, mas eu aprendi assim a vida inteira. Desculpa, tu aprendeu errado. Rodrigo, mas é A, B e AB, são letras. O quarto tem que ser uma letra. Não, está errado. Porque você não fala que o sangue ele é O. Você tem que falar que o sangue ele é 0. Por que isso? Porque se você tem o aglutinogênio A, teu sangue é A. Se você tem o aglutinogênio B, teu sangue é B. Se você tem os dois, você é AB. E o quarto tipo sanguíneo é o cara que não tem nenhum dos dois. E quando você não tem nada, tu vai falar que tu tem O, tipo, eu tenho O reais no bolso, tu não fala isso, tu fala que tem 0 reais. Então o quarto tipo sanguíneo não é O, o quarto tipo sanguíneo é 0. Pegou essa? Ah, eu não sabia. Dorme com essa. Dorme com essa aí. Então vamos voltar. Gente, o quarto tipo de sangue é o 0. E qual é o tipo de aglutinogênio que ele tem? Nenhum. Como tem nenhum, o cara é 0. Então aprende isso. Por exemplo, o meu sangue, ele é 0 positivo, o meu, tá? Para de falar que teu sangue é O positivo, porque o certo é falar que é 0 positivo. A Glaucia fez assim, ó, uma cara de surpresa, mas não é pra ficar surpresa não, gente. Isso aí, ó, é a verdade, tá? Esse é o papo, tá bom? Então, aglutinogênio, eles ficam na superfície das hemácias, tá legal? Eles ficam na superfície das hemácias, dorme que passa, né? E tá uma noite fria, tá fácil pra dormir totoso, pega aquele edredomzinho, já vai trabalhando, né? A tua vida foi uma mentira, Glaucia, é isso, né? Então, entenderam isso? Pegaram essa parada? Aí alguém fala assim, mas Rodrigo, o 0, ele é um número que não é nem positivo nem negativo. Como é que o pessoal fala que o sangue é 0 negativo? Não existe 0 negativo. Isso é um erro. Porque não é o 0 que é negativo. A gente está abreviando. O certo é falar que meu sangue é A, fator RH positivo. Ou A, fator RH negativo. Só que dá preguiça. Imagina, oi, meu sangue é A, fator RH positivo. Aí a galera abrevia, manda logo A positivo. Então se eu mando que meu sangue é 0 positivo, isso quer dizer que meu sangue é 0, fator RH positivo, que é uma outra parada, tá? Então, gente, o que define o sangue? São os aglutinogênios. E onde que eles ficam? Na superfície das hemácias. Tudo bem? Se você pegou isso, manda um joinha pra mim aí, ó. Manda um joinha aí pra mim, se você pegou isso. Se você pegou, manda esse joinha, tá bom? E vamos voltar aqui. Gente,
Qual é a relação de dominância entre esses genes? Vocês vão notar que o isão A e o isão B, um não manda no outro, tá? Existe entre eles uma relação de codominância, que os dois se expressam juntos. Então essa parada aqui, ó, é a codominância, que a gente viu na última aula. E ambos mandam em quem, gente? No izinho. Então, calma aí. Se eu sou A, se eu tenho sangue A, eu tenho que ter o isão A. Então eu posso ser isão A, ou isão A, izinho. Tudo bem? Eu tenho sangue B, posso ser isão B, ou isão B, izinho. Se eu sou AB, eu posso ser isão A, isão B. E se eu sou zero, eu só posso ser izinho, izinho. Então dá esse panorama aqui para vocês. E aí entra algumas coisas que são muito importantes, gente. Quando tu pegar uma questão de genética do sangue, qual é o tipo de sangue que você começa sempre a resolver primeiro? Deixa eu trocar de câmera, porque existe a câmera que eu explico as coisas e tem a câmera que eu falo verdades, que é essa daqui, né? Cara, eu adoro isso, né? Eu me sinto muito no da Atena, né? Então aqui eu explico e aqui eu volto para a explicação. Chamar a tua atenção aqui. Então, galera, escuta só um negócio. Fica bem pertinho aqui de você. Vou até aqui, tá? Tirar até meu óculos para te ver melhor. Gente, quando você pegar uma questão de genética, às vezes tem uma família enorme. Quadradinho, bolinha, tem uma porrada de filho, uma cacetada de filho. Nossa, pessoal, não pode fazer filho. O que eu quero de você? Quando você começar a marcar os sangues, o primeiro sangue que você vai começar é o sangue 0. Mas, Rodrigo, eu não gosto. Não interessa. Você vai começar pelo 0, sabe por quê? Todo mundo que é 0, tu sabe que é o quê? Izinho, izinho. E tu sabe que se o cara é 0, izinho, izinho, um izinho que ele tem veio da mãe dele. E outro izinho que ele tem veio do pai dele. Então pegou uma questão, sempre começa com 0. Porque um izinho veio do pai, outro veio da mãe. Isso é ótimo para você. E outra coisa eu quero que você lembre. Se eu sou 0, eu sou izinho, izinho. Eu mando pro meu filho sempre qual gene? O izinho. Eu só tenho izinho para dar. Então o 0, ele é o melhor, porque você sabe qual é o genótipo dele, você sabe qual é o gene que veio do pai, você sabe qual é o gene que veio da mãe e qual é o gene que ele vai mandar quando tiver filho. Então o 0, gente, ele é o melhor. Ele é o melhor. Rodrigo, já achei o 0. Já achei o 0. Já achei o 0. O que eu faço agora? Agora tu vai pro AB. Porque todo mundo que é AB é isão A, isão B. Só que o AB ele não é tão bom quanto o 0, porque o meu isão A pode ter vindo do meu pai, mas o meu isão B pode ter vindo da minha mãe, ou o contrário. E quando eu tenho filho, eu não sei se eu mando pro meu filho isão A ou isão B, vai depender do resto. Então não é tão claro assim. Então, gente, mandei esse papo para você. Agora, o A e o B, eles são os piores, porque o cara que é A pode ser isão A, ou isão A, isão B. Aí dá ruim, tá? Então não funciona. O pessoal aqui, né, pediu uns exemplos. Eu vou dar um exemplo, cara, eu vou ser bem mais honesto com vocês. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Vou pegar aqui e vou dar um exemplo da minha família. Então aqui está Rod. Sou eu, esse quadrado. Aqui está quem? Bolinha, que é quem? Cris. Vocês conhecem a Cris, gente? É minha esposa. Posso até chamá-la aqui, né? E eu e Cris, através, né, do nosso amor, da nossa paixão, tivemos um filho, Lucas. E, gente, olha só. Essa é a minha família. E eu já falei para vocês que meu sangue, ele é sangue 0. E o sangue da Cris, gente, é um sangue B. E o sangue do Lucas é B. Se você vai começar a marcar o sangue das pessoas, você vai começar por Rodrigo, você vai começar por Cris, ou você vai começar pelo Lucas? Você vai começar por qual dos três? Responde aí para mim. Você vai começar pelo Rodrigo, porque Rodrigo tu conhece. Rodrigo é 0. Então, se o Rodrigo é 0, gente, eu sou o quê? Izinho, izinho.
A Cris não é uma pessoa boa para você começar, porque a Cris tem sangue B. O que a Cris pode ser? Ela pode ser Isão B, ou Isão B, Izinho. A Cris, é uma dúvida, eu não sei quem é a Cris. Mas calma aí. O Lucas. Cara, o Lucas tem sangue B. Então o Lucas tem que ter gene Isão B. Olha aí, ó. Isão B. Maria da Conceição, Cris é a minha esposa, tá? Cris é minha esposa e Lucas é meu filho. E Rod sou eu, tá? Gente, esse Isão B que tá aqui do Lucas, tu acha que quem mandou isso pra ele? Esse gene Isão B do Lucas, quem tu acha que mandou pra ele? Tu acha que fui eu que mandei isso? Eu nem tenho isso. Quem mandou isso foi Cris. Cris que mandou isso pra ele, tá? O que eu posso mandar para o Lucas, gente? Eu só posso mandar uma coisa pro Lucas, que é o meu Izinho. Então esse meu Izinho daqui saiu e veio pra cá pro Lucas. Então eu consegui descobrir qual é o sangue do Rodrigo, tá legal? Você descobriu agora qual é o sangue do Rodrigo, que eu sou 0, eu sou Izinho. Você descobriu qual é o sangue do Lucas. O Lucas era B, o Lucas é um mistério. Você só desvendou o Lucas graças a mim, porque eu tenho sangue 0. A Cris, a gente não sabe. Porque eu e Cris só tivemos um filho, então não dá pra saber, né? Se a Cris é Isão A, se a Cris é Isão B, ou Isão B, Izinho. Não dá pra saber, não dá. Então eu ficaria nesse mistério. Então a minha esposa, eu não conhecerei ela de fato. Eu jamais saberei qual é o sangue dela. Se ela tem sangue homozigoto ou heterozigoto. Tudo bem? Entenderam o caso da minha família, gente? Agora, uma questão problemática. Eu, Rodrigo, tenho sangue 0. Ai, quer gostar, né? Pior que eles estão aqui do meu lado, aqui, ó, do outro lado, né? Brenda, vou pegar aqui um outro caso. Vamos imaginar que eu, Rodrigo, aqui, ó, Rod, casei com uma outra mulher, tá? Casei com uma outra mulher. E meu sangue é 0. E essa mulher teve um filho comigo, né? Esse filho que eu tive com essa mulher é um filho AB. Gente, o que vocês têm a dizer para mim nesse momento, né? Eu casei com uma mulher, eu sou 0, e essa mulher disse que eu tive com ela um filho que é AB. A Alê já acertou. Mandou o quê? Um vixe. Oxi. Eita. Cara, essa mulher que tá aí, ela está na crocodilagem? Está. Porque, gente, se eu sou 0, eu sou Izinho. Quem é 0 jamais pode ter um filho AB. Porque quem é AB é Isão A, Isão B. Pô, se tu é Isão A, Isão B, quem vai te dar Izinho? Ninguém, porque, pô, tu é Isão A, Isão B. Então, um homem 0 não pode ter filho AB. E o contrário também. Se eu sou AB, eu não posso ter filho 0, porque não dá, né? Então, pai é quem cria. Gente, cuidado com essa aula, porque essa aula ela destrói famílias, né? Então, essa mulher aqui, ela sacaneou, ela ficou de fuleiragem, ela fuleirou comigo? Fuleirou, essa mulher fuleirou. Então, gente, isso aqui não pode. Então já descobre logo a treta aqui, né? Então, beleza, gente. Então a gente já pegou essa ideia. Então essas moléculas que ficam na superfície das hemácias são chamadas de aglutinogênios, tudo bem? Agora, existe um outro grupo de moléculas que são chamadas de aglutininas. Então, ó, só resumindo isso. Aglutinogênio. Isso aqui fica nas hemácias e elas são produzidas por ação dos genes. Agora, existe uma outra molécula que são as chamadas aglutininas. E o que são aglutininas? Elas ficam no plasma. E para quem não lembra, o plasma é a parte líquida do sangue. E são proteínas. E para ser mais exato, na verdade, são que tipo de proteínas? São os anticorpos. Que bom! E aí, pensa comigo. Você, quando produz anticorpos, você não produz anticorpos contra coisas que você não tem?
Por exemplo, você nasceu para ter Covid? Você nasceu para ter Covid? Não nasceu. Então, o que seu corpo faz quando entra em contato com a Covid? Começa a produzir anticorpos contra a Covid. Você começa a produzir anticorpos para destruir a Covid. Então, o anticorpo é uma defesa. Só que, por exemplo, você que tem sangue A, deixa eu voltar aqui para ver quem tinha sangue A aqui. Deixa eu voltar aqui no chat, né? Deixa eu voltar aqui. Caraca, vocês falam pra caraca no site, no chat, hein? Já perdi até a história aqui, ó. Ó, uma pergunta que eu recebi aqui, ó. Vitória. No caso do meu sangue, é Izinho, Izinho. Meus filhos vão ter I? Sim. Vitória, é o caso que eu mostrei aqui. Vitória, você é igual a mim. Eu sou Izinho, Izinho. Tu vai ter um filho e ele vai ter o Izinho. Teu filho pode ser A, depende do teu marido. Pode ser B, depende do teu marido. Teu filho pode ser o quê? 0, igual a você. Ou, o que pode acontecer? Pode ter filho AB? Não pode, eu já te mostrei isso, tá? Maravilha. Então, vamos lá. Milena é A. Milena é A. Milena é A. E Milena é A. O que acontece se eu pegar sangue B e colocar dentro da Milena, gente? Vai dar uma merda federal. Porque a Milena, ela tem sangue A. O que ela tem que fazer com sangue B? Rejeitar. Então, todo mundo produz um anticorpo contra algo que ela não tem. Ela produz anticorpo contra algo que ela não tem. Então, por exemplo, se eu tenho sangue A, eu tenho que produzir anticorpos contra quem? Contra o B. Então, vou voltar aqui. Se eu sou A, eu tenho que produzir o anticorpo chamado de anti-B. Porque, por exemplo, a Milena, ela pode produzir o anti-Milena? Não, ela não pode. Porque ela não vai produzir um anticorpo contra ela mesma. Ela tem que produzir um anticorpo contra o estranho. E o sangue B é estranho para Milena. Só que quem tem sangue B acaba produzindo o anti o quê? A. Quem é AB não produz nada, porque ele tem os dois, como é que ele vai se combater, né? E quem é 0, como não tem nenhum, vai produzir o anti-A e vai produzir o anti-B. Vai produzir os dois, meu querido e minha querida. Então, vamos ver se você está entendendo aqui a história, tá? Milena, estou usando você como exemplo, tá? Aqui está Milena. Milena tem sangue A. Se eu pegar essa hemácia daqui, tá? Vou pegar ela aqui, hein? Copiei. Colei. Peguei essa hemácia aqui. Só que a Milena é essa garota aqui. Opa, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Calma que a tecnologia não vai me humilhar hoje. Eu que humilho a tecnologia. Olha aqui. Milena tem hemácias assim, porque a Milena é A. E aí eu peguei um sangue de um doador e eu vou enfiar em Milena. Gente, isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda, porque esse negócio aqui, a Milena tem? A Milena não tem, gente. A Milena não tem. A Milena não tem. Então isso aqui é um corpo estranho. O que a Milena vai fazer? A Milena tem o anti-B, e esse anti-B, ele vai destruir esse aglutinogênio B daqui. Então Milena não pode receber sangue B. Agora, pessoal, a Milena, ela pode receber sangue. A Milena pode receber sangue AB, que é esse daqui? Também não. Porque, de novo, gente, essa parada aqui para a Milena é estranho. Agora, a Milena pode receber sangue 0, que não tem nada? Pode. Gente, então isso é muito bom. O sangue 0 pode dar para todo mundo, por quê? Ele não tem nada na superfície dele. Você sabia que com materiais fáceis de serem encontrados e super acessíveis, você pode começar a confeccionar maletas em cartonagem? Então, eu quero te convidar para participar de uma aula que vai acontecer na próxima terça-feira. Nessa aula, eu vou te contar como que você faz para aprender a fazer maletas em cartonagem e confeccionar essas lindas peças aqui, ó, em diferentes tamanhos, diferentes formatos,
para fazer dessa arte uma ocupação prazerosa no seu dia a dia, um hobby ou até mesmo uma fonte de renda. Então vem comigo para essa aula que será 100% online, gratuita, na próxima terça-feira. Para você participar é só realizar a sua inscrição sem pagar nada, clicando no botão Saiba Mais agora mesmo. Então clique aqui, entre no grupo do WhatsApp e a gente se vê na próxima terça, 8 horas da noite. Se o seu plano é conquistar sua liberdade e independência, tá na mão. Conquiste seu carro novo com parcelas a partir de R$ 317,25 em até 100 meses sem juros. Porque planejar é bom, mas realizar é ainda melhor. Simule agora. Ele não vai magoar, ele não vai ser magoado com ninguém. Porque ele já tem os dois aqui, ó. Tá vendo? Então qualquer um pode dar para ele. Tudo bem? Gente, eu tô vendo aí, ó, uma galera grande perguntando sobre... A Larissa mandou assim, tem algum problema se um casal tiver os mesmos tipos de sangue AB? Não, não tem não. Teria um problema, tá? Existe um problema no sangue, que a gente vai falar agora, daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, que eu vou falar com vocês sobre... Olha aí, é o que a Amy Alves acabou de mandar, né? Olha aí, olha aí. É isso aí, a Raika, Amy Alves. Eu vou falar isso agora. Existe uma doença em relação ao sangue, tá? Mas não é o AB0. A doença é em relação ao sistema RH. Que é assim, gente. Existe o grupo sanguíneo A, B, AB e 0. Isso faz parte do chamado sistema AB0. Isso é um sistema sanguíneo. Só que o nosso corpo tem mais ou menos 30 sistemas sanguíneos, tá? Maria Araújo, é isso. 0 só pode receber de 0, tá? Então existem 30 grupos sanguíneos. E no caso... Rapidinho, pera aí um negócio aqui. Alexa, ligue Luz Rodrigo. Tudo Pronto. bem. Botei uma luz aqui. Tu estava me deixando meio escuro. Então, gente, quando a gente fala de grupos sanguíneos, existe o AB0 e existe também o fator RH. É uma outra molécula, é um outro grupo, um outro conjunto, tá? Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma hemácia e o tal do fator RH, ele vai ser esse pitoquinho aqui azul, tá? Então, quem tiver o pitoquinho é fator RH presente, e aí é RH positivo, e quem não tem é RH negativo. Ah! Então, quem é o RH positivo? É o cara que vai ser assim, ó. Desse jeito aqui, ele vai ter o fator RH. E quem é o cara RH negativo? É o cara que só tem a hemácia, não tem nada. Tá legal? Não tem nada. É o cara que não tem nada. E aí deixa eu ver um negócio. Eu não falei pra vocês que o pessoal pode ser A positivo? Então vamos supor que essa pessoa aqui é exatamente a Milena. Acho que a Milena falou que ela era A positiva. Então se isso aqui é a Milena, ela vai ser assim, ó. Ela tem essas moléculas aqui, que são do A, e ela tem essas moléculas aqui do fator RH. Então a Milena, ela é A positiva. Agora, quem seria uma pessoa 0 negativa? É o cara que não tem nada. E aí você vai aprender que o verdadeiro doador universal é o 0 negativo. 0 negativo. Então o negativo pode doar positivo, porque o negativo não tem nada, e o positivo recebe do negativo e do positivo. E o negativo só recebe de outro negativo. Ah! O Irlen entendeu agora, né? Muito bom, né, gente? Muito bom isso. E como é a genética desse sistema sanguíneo, né? Quem é RH positivo vai ser Dzão, ou Dzão, é um outro conjunto de genes. E o RH negativo é Dzinho, é recessivo. E existe anticorpo, tá? E qual é o papo da doença que vocês querem saber? Essa doença já caiu no Enem mais de uma vez. E essa doença se chama
acidose fetal, que também é conhecido em alguns livros como doença hemolítica do recém-nascido, tá bom? E quando é que rola essa doença? Para rolar essa doença, a mãe, ela precisa ser RH negativa. E o filho precisa ser RH positivo. Então, calma aí. Se a mãe é negativa, ela vai ser igual a Bruna Soares. Ela, tá horrível essa cor aqui. Se a mãe é negativa, ela é desim. Se o filho é positivo, ele tem um desão. E esse desão veio do pai, né? Porque a mãe não tem desim para dar. E a mãe deu o desim para cá. E o pai dessa criança, obviamente, tem que ser RH positivo. Desão alguma coisa, tá bom? Que lindo, hein? Que lindo. Deixa eu ver se alguém mandou perguntas aqui no chat. Ó, o Vicente mandou uma pergunta aqui. O que é volemia? Vicente, volemia é o volume de sangue. Emia vem da palavra hemus, com H, que quer dizer sangue. Então, volemia é volume de sangue, tá bom? Então, gente, avançando aqui melhor, né, pra gente já começar a caminhar para o final da aula. O que acontece nessa doença, né? Quando a mulher é RH negativa, ela produz anticorpos. Contra quem? Contra o sangue positivo. Só que essa mulher, ela está com uma criança positiva dentro dela. Então, os anticorpos da mãe, anti-RH, produzido pela mãe RH negativa, isso passa pela placenta e vai destruir as hemácias do filho. Ao destruir as hemácias do filho, a criança nasce toda amarela, porque ao destruir as hemácias, solta hemoglobina. A hemoglobina, ela vai ser metabolizada no fígado e vai virar um pigmento chamado bilirrubina. E a bilirrubina se deposita na pele, deixando a pessoa amarela. É o que o pessoal mandou aí, ó, chamado de icterícia. A pessoa fica amarela. Fica amarela. Isso pode matar a criança, tá? É uma doença muito grave. Só que hoje acaba sendo muito raro. Por quê? Porque, cara, no pré-natal você já descobre logo esses problemas. Então isso fica super de boa, tá? Isso fica super de boa hoje, porque isso é bem controlado. E tem uma questão. Isso não acontece na primeira gravidez de filho positivo. Isso acontece na segunda gravidez. Porque a mulher, ela precisa ter o primeiro filho para estimular ela a produzir anticorpos. Então, por exemplo, eu sou uma mulher RH negativa. O que aconteceu? Eu engravidei. E o meu filho, ele é positivo. Na hora que essa criança nasceu, na hora do parto ali, um pouco de sangue da criança entrou em contato com o meu sangue. Isso estimulou meu corpo a produzir anticorpos. A gente chama essa etapa de sensibilização. Aí a mãe começa a produzir anticorpos para matar essas hemácias RH positiva. Só que isso não é problema pro primeiro filho, porque ele já nasceu, ele já tá lá, ó, lá no berço. Beleza, o tempo passou e vapo, engravidei de novo. E agora, gente, engravidei. E meu segundo filho é positivo. O que vai acontecer? Os anticorpos que eu produzi em relação ao primeiro filho vão passar agora pela placenta e vão destruir as hemácias do meu segundo filho. Então, é o irmão, ó, fura-olho, irmão safado. Ele arrebenta o primeiro ativa a mãe para matar o segundo. E só dá problema se o filho for positivo. Se a mulher só tiver filho negativo, não tem problema. Se ela só tiver negativo e o último filho que ela teve na vida foi positivo, também não dá problema. Agora, eu tive um positivo e o próximo ser positivo de novo. Aí deu ruim. Aí que dá merda. Dá muita merda, tá? Então, como é que se faz isso hoje para evitar esse problema no pré-natal? Primeiro, se você é uma mulher RH positiva, eu tô tranquilo, tá? Fico tranquilo. Aí positiva, vai com Deus. Vai na paz, vai parir essa criança, né? Vai fazer o enxoval, chá revelação, vai o que tu quiser. Agora, se tu é uma mulher negativa, eu tenho que ficar esperto. Por quê? Se você já teve uma gravidez antiga de positiva, cara, acende uma sirene na minha cabeça. Eu tenho que ficar ligado. Porque vai dar merda. E às vezes, quando você descobre isso, sabe o que você tem que fazer? Se deu merda, dá para fazer uma cirurgia dentro do útero da mulher. Você tira o sangue da criança e bota outro. Mas, gente, olha a noção disso. É um problema grave. Como é que tu troca o sangue de uma criança? É ultra mega, né?
invasivo isso. O nome disso é exossanguíneo-transfusão. A melhor maneira de evitar esse problema qual é? É a prevenção. Então vamos supor que eu sou uma mulher RH negativa e o meu filho que está aqui na minha barriga é positivo. Eu não falei para vocês que a sensibilização ela rola na hora do parto? Então eu posso aplicar um soro na mulher grávida para evitar essa sensibilização, para evitar que ela tenha suas hemácias ativadas. Então essa é a maneira que eu tenho de prevenir o problema, é a chamada profilaxia. E aí eu injeto anticorpos para destruir as hemácias do filho antes de estimular a minha. Deixa eu ler aqui, ó. Gláucia, professor, o meu irmão é RH positivo e minha mãe é RH negativo, mas ele teve icterícia. Como é possível isso? Ele foi o primeiro filho da minha mãe. Assim, Gláucia, existem várias causas de icterícia, tá? Só que o que pode acontecer também, né? Se a gente for pensar em eritroblastose fetal. Se o teu irmão foi o primeiro filho da tua mãe, às vezes, tua mãe pode ter ficado grávida antes e ela perdeu o bebê. Quando a pessoa fica grávida e perde o bebê, um aborto espontâneo, isso pode causar a sensibilização também. Então não é só uma gravidez prévia de filho positivo, pode ser uma gravidez que não foi concluída, pode ter sido um aborto espontâneo. Isso acontece, né? Gente, deixa eu trocar de câmera aqui, né? Cara, a minha sensação é que essa aula passa muito rápido, né? E parece que a aula já acabou. Cara, que legal. Então, gente, o que eu gostaria que vocês fizessem, né? É uma aula extremamente importante. Então é muito bom que você faça questões, que você faça bastante questões sobre esse assunto aqui, tá? A galera tá pedindo a Cris, cadê a Cris? Cadê a Cris? Gente, a Cris tá aí, ó. Tá na sala, vendo uma televisão, vendo um filminho, né? Olha aí, caraca aí, a Glaucia respondeu. A mãe dela falou que perdeu a criança. Olha aí que parada, né? Fernando mandou uma pergunta aqui, ó. Qual é a principal diferença entre polialelia e herança mendeliana? Pessoal, herança mendeliana são 2 genes, azão, azinho. Polialelia, por exemplo, hoje a gente tem isão A, isão B e izinho, são 3 genes. Então por isso que é poli, vários. Tudo bem, gente? Então, pessoal, eu me despeço de vocês e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Um beijo, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.